E Jacó fica desesperado porque ele não sabe se é um dos capangas do seu irmão. E aí começa uma briga de soco, de tapa. E a Bíblia fala, e a palavra do Senhor não mente, que passou a madrugada toda. Imagina você exausto de brigar. Mas Jacó, como era um homem persistente, era um homem que não abandonava o que ele queria, era um homem que tinha o que ele queria com toda a sua alma e sua força. Ele brigou, ele não tinha força, ele não era de briga, como eu falei, mas ele brigou com o anjo até o romper. E eu vou falar sobre isso. E o anjo já querendo sair, subir, e ele segura e ele fala: me deixa aí, porque já amanheceu. Ele falou: vou te deixar aí. Ele percebe que não era um homem. Jacó já percebe que não era um inimigo. Ele já percebe que era a sua maior oportunidade da vida. E ele agarra e diz: não vou sair daqui enquanto não me abençoares. O interessante é o seguinte: esse homem que fala isso e agarra o anjo aqui e fala para o anjo, que fala para Deus, que fala para o Eterno: eu não vou lhe largar enquanto não me abençoares. A gente volta no tempo e a gente vê o seguinte: ele cozinhando na adolescência, um cozinhado de lentilhas, e seu irmão chega da caçada com muita fome. Vamos deixar separada a parte do anjo, ele agarrando o anjo lá, vamos voltar na adolescência. O seu irmão chega com muita fome e ele fala: irmão, Jacó, me dá essa comida, eu estou com muita fome. Jacó, esperto e malandro, fala: te dou tudo aqui. Agora primeiro você me dá a sua primogenitura, sua bênção de filho mais velho. Esaú, exausto, com fome, e não valorizava a primogenitura, que tanto era financeiramente falando boa, como espiritualmente boa. O que me vale essa primogenitura? Eu estou morrendo de fome, me dá aqui. Jacó falou sério. Ele falou de uma forma profética. O irmão não entendeu, mas Deus entendeu. O irmão comeu aquilo, comeu aquele prato, aquela sopa, com muito prazer. E muitas pessoas hoje estão comendo o seu prato, a sua comida física e material, estão abandonando a sua primogenitura, estão abandonando a sua bênção por qualquer coisa material. Jacó era jovem, mas já entendia as coisas. E quando ele falou, quando você fala alguma coisa com Deus, de verdade, do fundo do seu coração, com toda a sua força, isso se torna um pacto entre você e Deus. A palavra do Senhor fala que a gente não faça nenhum pacto com Deus, não é obrigado, mas se fizer tem que cumprir. E ele fez um pacto com o irmão dele, na presença do Senhor. O irmão dele não ligou, mas ele ligou. E foi. Muitas pessoas com grandes dons e capacidades para estar aqui, na presença do Senhor e fazer a obra, estão lá no mundo. Porque o prato que o mundo está oferecendo é imediato, é um sabor imediato, é um prazer na hora. Mas a consequência é sofrimento. Ele comeu aquele prato e voltou a ter fome. Quando seu pai ia morrer, aí a sua mãe pensou o seguinte: meu filho Jacó é o meu filho preferido. Isaac amava Esaú porque era caçador. Isso acontece muito. A mãe pensou: meu marido falou que vai abençoar e vai dar o direito da primogenitura, e mandou chamar o filho mais velho. Ela negocia com Jacó: vai se passar pelo seu irmão, vamos lá, você vai entrar na presença do teu pai, vai receber a bênção e vai ser abençoado como primogênito. E ela tramou tudo, botou pelo nele, botou a roupa do irmão. E ele falou: mas mãe, se meu pai descobrir, ele me amaldiçoa. Porque a palavra da boca do pai e da mãe tem força de abençoar e de amaldiçoar. Então nós temos que ter muito cuidado que falamos para os nossos filhos. Ela falou o seguinte: caia sobre mim essa maldição. Olha só, caia sobre mim essa maldição. Vai lá. Jacó chegou e falou o seguinte: filho, eu quero que você prepare uma comida muito gostosa. Isso falando para Esaú. Esaú falou assim: beleza, vou lá, vou caçar. Caça e faz aquela comida para mim. A mãe já tinha preparado tudo pronto. Preparou, organizou e deu para o filho mais novo. Jacó entra na presença do pai, pega
aquilo que ele sempre quis ter, que era a primogenitura, porque ele sabia que a primogenitura era uma ligação muito maior com Deus. Não era o material, ele queria a ligação com Deus, mas ele fez da maneira equivocada, da maneira errada. Entrou no plano da mãe. E o pai não conseguia ver, porque já era muito velho Isaac. Então ele só sentia no tato e no cheiro. Ele fala: ué filho, você já voltou? Eu já voltei, mas a voz é de Jacó. Vem cá, ele chegou perto, mas o cheiro, o toque, porque Esaú era peludo, mas aqui é Esaú, então eu vou te abençoar. Ele comeu e abençoou. Jacó saiu dali porque ele queria a sua bênção. E daqui a pouco chega Esaú com a sua caça para oferecer. E o pai, não vendo, ouve: pai, cheguei aqui com a sua comida. Ele: ué, mas então quem veio antes de você? E o irmão já percebeu tudo. Meu irmão me trapaceou mais uma vez, me deu uma pernada mais uma vez. Ele falou: pai, mas o senhor não tem uma bênção? Ele: não tem, eu já abençoei seu irmão. Nada, ele: não. E o que sai da boca do pai é o seguinte: que você vai servir o seu irmão, que o seu irmão vai ser, e dentre outras palavras, seu irmão será superior a você, porque ele já tinha abençoado, já preferiu tudo para Jacó. Mas Deus permite, não era vontade, mas Deus permite. Jacó tem que fugir de casa, e aí esse jovem homem tem que se virar. É a história da gente, a nossa caminhada, porque às vezes a nossa caminhada somos só nós e Deus. Não tem papai, não tem mamãe, não tem esposo, não tem esposa, é você e Deus. Em algum momento não tem ninguém para se escolher. Ora por mim, olha, jejua por mim, ó, lê uma palavra, canta um louvor. Não, é você e Deus. Todo mundo passa por isso, está passando, já passou ou vai passar. E é nesse momento que você tem as maiores experiências. Você fica desesperado, porque você não tem nada palpável para se garantir. Imagina Jacó andando pelo deserto, com apenas uma botijinha de azeite, e pensando: eu vou para a casa do meu tio, mas eu não sei onde é a casa do meu tio. Eu vou caminhar, e Deus vai me guiar, porque se eu ficar em casa, meu irmão me mata, porque meu irmão está se sentindo enganado por mim, eu enganei ele. E ele chega num determinado lugar que ele dorme, bota a cabeça numa pedra, ou seja, já dormiu na rua, já dormiu ao relento, porque às vezes a gente lê isso aqui e acha muito poético. Ele dormiu com a cabeça na pedra, vai dormir na rua, vai ver um dia dorme na rua, vai ver. Ele dormiu no deserto, ele não sabia se ia dormir 1, 2, 3, 20, um mês. Ele dormiu, e a palavra de Deus diz que ele sonhou. E aí é que vem a situação, quando você pensa que você está sozinho e que tudo acabou, o Senhor vai e mostra o plano, mostra as revelações dele. Aí ele se mostra que ele é Deus e que ele cuida de você onde quer que você esteja. Ele vê, ele sonha e vê uma escada e os anjos subindo e descendo por ela, subindo e descendo por ela. Tem sonho que é sonho de cansaço, é sonho do dia a dia, mas tem sonho que a gente sente que é Deus falando com a gente claramente. A gente acorda impactado. Quem nunca teve um sonho de revelação? Você acorda e você não consegue dormir, parece que você ainda está lá. Teu corpo já acordou, mas tua alma, teu espírito está lá. E ele acorda assombrado, ele fala: eu não sabia quão terrível é esse lugar. Aqui é a casa do Senhor. Ele sentiu, porque se os anjos sobem e descem por uma escada, é o canal onde Deus faz com que as coisas aconteçam. A cultura judaica diz que o lugar onde ele colocou a cabeça na pedra foi o lugar onde, mais um tempo à frente, Salomão construiu o templo, que é o lugar, o Santo dos Santos, ou seja, o lugar mais sagrado da terra, aonde também Abraão ofertou o seu filho Isaac. Ou seja, naquele lugar aonde Deus responde a oração. Ou seja, hoje nós no nosso quarto chegamos nesse lugar. Hoje nós aqui na igreja, porque Jesus morreu na cruz e nos deu acesso a isso. Mas naquele tempo ele nem sabia, mas a revelação trouxe para ele o entendimento. Ele fez o seguinte: eu não vou perder essa oportunidade. Ele faz o seguinte: eu vou fazer um pacto com Deus.
eu tenho uma caminhada muito longa, eu vou daqui para a casa do meu tio, eu não sei como eu vou chegar lá. Mas se o Senhor for meu Deus, me der comida, me der roupa de vestir, me abençoar e me fazer voltar em paz para minha casa, tu serás o meu Deus para sempre. De tudo lhe darei o dízimo. Ele faz um pacto. Porque Jacó era um homem inteligente, esperto, e tinha também uma inclinação espiritual. E ali, Deus, ele fala o seguinte: é isso que eu quero. É isso que eu quero, é isso que Deus quer da gente. Que nós venhamos a fazer mais pactos com Ele. Sejamos espirituais assim, falando com Deus. Não espiritual acreditando que a almofadinha santa vai fazer eu dormir melhor. Não acreditando que a vassoura santa vai fazer eu varrer minha casa e vai encher da... Não. É você e Deus. É você e a sua intimidade com Deus. É você e a sua história. Cada um tem a sua história com Deus aqui. Tem uns que nasceram desde o berço, numa família cristã. Isso não quer dizer que você tem história com Deus. Isso quer dizer o seguinte: você teve a sorte de ter uma família que vai te acompanhar nisso, mas a escolha é sua. A vida com Deus e as experiências são suas. Seus pais tiveram as experiências deles. Você vai ter a sua experiência, ou ainda não teve. Porque filho de crente não é crente, esposo de crente não é crente, esposa de crente não é crente, neto de crente não é crente. É você e Deus. No livro do profeta Ezequiel, Deus fala o seguinte: olha, eu não vou afligir os filhos pelo pecado dos pais. Cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Porque às vezes a pessoa fica se escolhendo: não, vou me escolher da minha esposa, não, vou me escolher do meu marido, não, vou escolher do meu avô, não vou... Negativo. É você e Deus. Porque você com Deus, você se torna forte, experiência, você sente Deus. Isso é o mais importante, que aí sim você se converte. A conversão é isso, é você ver, é você sentir Deus. E você fala: pô, eu também senti. Eu senti, ele falou comigo, agora eu sei o meu caminho que eu vou tomar. Ele vai para a casa do seu tio, e ele conhece a mulher da vida dele, ele conhece Raquel. Ele casa com Raquel e com Lia, ele casa com duas mulheres, as irmãs. Deus não queria que isso acontecesse, mas permitiu que acontecesse. Muitas coisas acontecem na nossa vida que não são corretas. Não é porque Deus quer, Deus permite, mas para você poder aprender. Olha quantos problemas Jacó teve por ter duas mulheres. Tudo bem, o seu sogro foi esperto, o enganou. Porque ele falou: vou trabalhar 7 anos pela Raquel. Raquel, a Bíblia fala que era linda, era maravilhosa, era a mulher que ele olhou e se apaixonou. E após 7 anos, o que acontece? O sogro dele prepara a festa de noite, não tem luz, e coloca a irmã mais velha, Lia, ou Leia. Ou seja, quando ele acorda no dia seguinte, não está a bonita, está, não vou falar que é feia, está com olhos amargurados, digamos assim, como a Bíblia fala. Ou seja, a feia não era o que ele queria. Ele teve que trabalhar em igreja de 7, 14 anos pela mulher que ele amava, mas trabalhou caladinho. Sabe por quê? Ele também tinha enganado o irmão dele. Ele foi enganado, ele entendeu. Ele entendeu que na vida as coisas têm que ter justiça. Em algum momento a justiça acontece. Se ele enganou, ele vai ser enganado. E na nossa vida também é assim. Não adianta, um dia a conta chega, a fatura chega. Não adianta esconder debaixo do tapete, porque aquele que habita no mundo dos céus, ele não pisca. Pode demorar, mas chega. E ele começa a trabalhar. Depois dos 14 anos, ele começa a trabalhar para ele. Porque 14 anos trabalhando pela esposa. Olha só que amor é esse. Eu até falei para a Regiane que eu achava um nome muito bonito para botar a nossa filha Raquel, por conta disso. E eu falo até que eu brinco com ela: ela é minha Raquel, porque eu olhei para ela e me encantei, escolhi, Não foi 14 anos que eu trabalhei para ela não, mas merece 14. Então, ele trabalhou 14, após 14, ele começou a trabalhar para ele, e foi também trapaceado pelo seu sogro, patrão e sogro, olha só. Mas, mesmo assim, Deus transformava aquilo que o homem tenta manipular. É o que eu falo: você já viu no teu trabalho, você já viu onde você mora, no meio da tua família,
família, no meio da sociedade onde você está. Às vezes as pessoas tentam pegar você e te passar para trás, te enganar, e Deus vai consertando tudo, vai colocando no caminho. As pessoas tentam puxar o teu tapete, mas Deus deixa você de pé. Sabe por quê? Porque quando você começa a servir Deus com interesse de coração, Deus equilibra. A desonestidade que acontece sem você saber, ou Deus vai te revelar, ou Ele vai resolver sem você precisar fazer nada. Quantas vezes aconteceu isso no meu trabalho? Quantas vezes aquela pessoa que quer puxar o teu tapete, você não revida, mas o Deus que habita nos céus, Ele resolve. Por isso que nós temos que fazer o seguinte: a nossa briga não é contra a carne. Então a gente tem que orar a Deus e falar: Senhor, está nas tuas mãos essa situação, resolve, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho força. E aí, toda vez que era mudar o salário dele, seu salário vai ser a salpicada. A salpicada começava, a ovelha salpicada começava a crescer. Aí o patrão dele: não, agora o teu salário vai ser a ovelha preta. Aí a preta começava a prosperar, porque Deus prospera tudo que a gente toca a mão. Tudo que serve de Deus, Deus toca, Deus prospera. Acredita que aquele projeto que você vai fazer vai prosperar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é mentiroso na sua palavra. E aí quando você é uma preta, cresceu, então o teu salário é a branca. Aí a branca cresce. Beleza. Em todas as coisas ele foi próspero. E daqui a pouco o rebanho de Jacó começou a crescer e o rebanho de Labão começou a diminuir, a ponto de Labão, o enganador e trapaceiro, o mau caráter, falar: Jacó está me roubando. Enganou tanto, não conseguiu, porque Deus estava no controle. Não vai ser injusto com o meu servo, não vai ser. Aí é isso. Às vezes as pessoas querem trapacear, querem te enganar, não conseguem e falam que você que é o errado. Aquele crente ali é desonesto. Está acontecendo alguma coisa, está prosperando demais, está metido em coisa errada. É Deus mudando a maldição em bênção. E aí ele pega o seguinte: eu vou voltar. Porque ele falou o seguinte: a promessa de Deus é que ele ia voltar para a terra dele. E quando ele vai voltar, ele pega a mulher, as duas, pega os filhos e vou embora, não vou nem falar com o meu sogro, porque meu sogro não vai querer. Quem é que vai querer perder um grande profissional, um grande trabalhador? Aquele cara que coloca a mão nos pés, não vai querer perder. Se você é patrão, não vai querer perder. Então e aí, ele fugindo, o sogro, engraçado que o sogro dele ficou sabendo. No dia seguinte foi atrás dele. Mas foi atrás dele numa autoridade que ele não tinha, como se Jacó tivesse roubado as coisas dele e foi embora. Tipo, foi embora sem falar nada porque pegou minhas coisas. Quando ele vai encontrar com Jacó no meio do caminho, Deus fala com ele, com o sogro dele: você não vai fazer nada com Jacó. E quando eles se encontram, a conversa é muito bonita. Sabe por quê? É a conversa de um homem convertido, é a conversa de uma mulher convertida, de um crente. Ele fala, Labão vem com aquela conversinha fiada, porque tem uma coisa que eu não gosto, é conversa fiada. Não é. Não, porque você foi embora, não me avisou, saiu fugindo, levou as minhas coisas. Ele, Jacó, agora é um homem, não é adolescente que enganou o irmão com a sopa, não é o adolescente que enganou o pai junto com a mãe, não é mais. Agora é um homem que viu Deus, se converteu, tem história, agora ele é um homem de Deus. Não, você mudou meu salário já 10 vezes, nenhuma vez eu reclamei. Outra coisa, cuidei do teu rebanho por 14 anos pelas tuas 2 filhas, porque você me enganou. Eu nunca te devolvi dilacerado, nunca devolvi alguma coisa para você. Eu sofri o dano, eu paguei tudo. Se algum bicho foi morto por algum urso, por algum leão, eu pagava, podia descontar do meu salário. Eu fui justo, honesto com você em tudo, você não tem o que falar. O que Labão falou? O servo de Deus é isso. Podem te acusar é muito fácil, a questão é provar. Vieram acusar na cara, e aí Jacó falou: e cadê eu? Que é o argumento da verdade, ninguém pode sobrepor. É um homem de Deus, e é isso que nós temos que ter. Quando a pessoa vem, pode te acusar do que for, não tem problema. A questão é provar que você realmente fez. E aí mudou. Não, tudo bem, vamos fazer um pacto aqui. E aí eles levantam uma coluna de pedra. A Bíblia fala. Por quê? Uma coluna de pedra é como se fosse um altar, um pacto que eles fazem para poder, é um marco.
e aquele lugar se chamou Galaade, que quer dizer Gileade. Gileade quer dizer monte de pedras, né? Que aí vem aquela questão depois da música, o bálsamo de Gileade, né? Por quê? O bálsamo de Gileade, o bálsamo do caminho de pedras. Por quê? Olha, é uma questão. Eu demorei um tempo para poder entender isso, fui buscar no hebraico e tudo mais, mas Deus me revelou. O bálsamo de Gileade é o que? É o seguinte: em Gileade, nessa região, existia uma árvore onde eles extraíam esse bálsamo. Então faziam como se fosse uma pasta, uma coisa, e curava. No livro de Jeremias fala isso. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Então por que não é curada a ferida do meu povo? Ou seja, o caminho da cura é o caminho de pedras, é um caminho difícil, mas você chega até lá. Para você chegar na cura, no bálsamo, em Gileade, você precisa passar por pedras. É um caminho perigoso. Se você, irmãos, se vocês quiserem, pesquisa na internet, vocês vão ver. A região de Gileade é uma região montanhosa, cheia de pedras. Então, para chegar na cura, o caminho é difícil, mas dá para chegar lá. É Deus falando o seguinte: se você está precisando de uma cura hoje, o caminho pode ser difícil. Eu te ajudo e vou conduzir no caminho. Vamos passar pelas pedras e vamos chegar na vitória. Eles levantam aquele monte, ótimo, e aquele monte marca aquilo, e depois Jacó volta. E ele faz o seguinte, o que eu falei no começo: ele se encontra com Deus, face a face. Ele fala: eu me encontrei com o Senhor, que eu ganhei Peniel, encontrei face a face com o Senhor, e minha vida foi salva. E isso fala muito comigo, porque foi isso que aconteceu com a minha vida. Porque eu não tinha condições de ter um futuro promissor, não pelos olhos humanos, mas quando eu conheci a palavra do Senhor, isso aqui, ó, essa Bíblia aqui é uma das minhas primeiras, eu só gosto de pregar nela. Posso ter 1000 Bíblias, vai ser essa, belinha, que aqui Deus fala comigo. Eu sei o lugar, de lado direito, para cima e para baixo. Quando eu tive encontro com Deus, minha vida foi salva. Deus me deu visão. Eu passei a olhar para o meu futuro e planejar. Falei isso, aquilo, aquilo outro. Aquilo que eu era um jovem, quando eu conheci Jesus, eu tinha 18, 19 anos. Eu não tinha visão de nada. Por quê? Não tem pai. A mãe é humilde. O que vai ser? Não sei. A Deus dará. Mas quando você conhece a palavra de Deus, Deus te dá um propósito, te dá uma visão. E essa visão me fez caminhar por muitos lugares, passar por muitas pedras, muitas desilusões, muitas coisas. Mas olha onde me fez chegar. Eu estou no lugar mais importante do mundo. Estou falando da palavra de Deus. Isso é impossível, humanamente falando. Hoje continuo pecador. Não tenho méritos em estar aqui. Tenho gratidão por falar dessa palavra. E cada vez mais. Porque eu entendi que um homem pode não ter nada, mas se ele tiver uma aliança com Deus, Deus faz brotar do nada tudo na vida dele. Me formei como profissional, arrumei trabalho, casei, tenho minha filha, temos uma história, temos uma visão do futuro, temos um ministério. O que mais quer um homem do que fazer a vontade do Senhor, fazer a obra do Senhor, estar na casa dele, ter a sua família, como o Salmo 128 diz. Então, Deus, ele fez, e depois ele vai lá e encontra com o irmão. E é muito legal, porque quando ele se encontra com o irmão, ele vai com medo, ele manda presentes, ele manda pessoas na frente, e depois ele chega para o irmão. E o que o irmão quer? O irmão quer abraçá-lo, quer beijá-lo. Às vezes você pensa que é difícil reconciliar, consertar aquele erro, resolver aquela situação, aquela pendência familiar, aquela outra situação que você tem, que é muito difícil, e só o seu coração sabe como é que dói, porque é você e a sua consciência. Deus manda dizer o seguinte hoje: basta você se colocar na posição para resolver. Tirar de baixo do tapete o problema, juntar, jogar na lata do lixo, resolver. Se tiver que pedir perdão, pede perdão. Se tiver que falar que você errou, você errou. Se tiver que pagar o preço, fazer igual Jacó, sofreu dano, faça isso. Não se envergonhe de pedir perdão, não se envergonhe de voltar atrás. Isso é grande diante de Deus. Porque o que é o Evangelho se não é o perdão e o arrependimento? Se somos cristãos, perdão e arrependimento deve ser algo normal no nosso cotidiano, mas normalmente não é, porque o coração do homem às vezes se endurece e não podemos ter um coração duro.
Sabe o que a Bíblia fala? Que o coração duro é um lugar, a rocha, o caminho da penha, da pedra, do coração duro, é o caminho que a serpente passa com muita facilidade. Isso está no livro de Provérbios. Ou seja, a serpente caminha com o coração de pedra. Por isso que o profeta Ezequiel falou que ia tirar o coração de pedra, para que a serpente não passe mais, e colocaria no nosso coração um coração de carne. Então que você possa sentir um sentimento de gratidão, de felicidade, porque Jacó depois volta ao mesmo lugar, a Betel, levanta um altar e Deus fala com ele: eu sou Deus que falei contigo. E ele vai lá e fala assim: ó, está aqui Deus, estou cumprindo a promessa que eu fiz contigo. Coisa maravilhosa é você conseguir cumprir as promessas que você faz com Deus, porque a Bíblia fala o seguinte: um coração cheio que a gente promete, que a gente fala com Deus, Deus ouve. Mas a Bíblia também fala no livro de Jacó que gritos vazios o Senhor não ouve. Por isso que tudo que a gente fazer para Deus, falar para Deus, tem que ser de todo o coração, porque senão não fala. Porque não adianta a boca falar, o coração está vazio, como o profeta Isaías falou, como Jesus depois também ele citou o profeta Isaías. Então que nós possamos entender isso. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Que possamos ter esse encontro com Deus, para que a nossa vida, a nossa salvação, ela seja concretizada. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz para isso, para que possamos ter um encontro verdadeiro com Ele. Eu agradeço a minha oportunidade com o Senhor Jesus. Posso continuar abençoando o diácono Vitor, né? Eu posso continuar levando a palavra do Senhor. Agora estarei passando o trabalho para o pastor Levi fazer o término. Oh Deus, poderoso, maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Mensagem maravilhosa. E é o que a gente tem ouvido da igreja aqui, que aqui nós estamos tendo boas palavras. E tem pessoas que não querem ouvir, e a gente precisa ouvir a palavra do Senhor, porque nós estamos precisando muito ouvir e aprender. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Rodrigo, pela vida da irmã Miriam, que em obediência hoje cumpriu a escala. E eu quero agradecer a senhora pela humildade e tranquilidade de conduzir esse trabalho, porque sua responsabilidade de dirigir um culto não é fácil, mas a senhora conduziu muito bem. Deus, que a senhora continue assim na presença do Senhor, na obediência, e tudo que pedis, com certeza Ele dará. Te agradecemos a Deus por tudo. Irmãos, no sábado